Olá, meus irmãos, saudade de todos vocês. E hoje eu mudei aqui a mensagem que eu iria publicar hoje, nesse domingo, razão pela qual eu demorei um pouco em postar esse vídeo, para fazermos algumas considerações sobre um vídeo compartilhado em nosso grupo hoje e que causou algum debate. Então eu gostaria de lembrar e acrescentar alguns princípios importantes da palavra de Deus, além do já, claro, mencionados por alguns de nossos irmãos, visando a nossa proteção e a nossa edificação. Gostaria então de começar, meus irmãos, com um princípio da palavra de Deus, que na verdade já foi inclusive compartilhado por um de nossos irmãos, que se encontra em 2 João, capítulo 1, dos versos 9 ao 11, que diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplices das suas obras más. Então, meus irmãos, segundo esta ordem da palavra de Deus, se ao final deste estudo chegarmos à conclusão de que há erros doutrinários no referido vídeo, então nós devemos obedecer a essa ordem de Deus de não recebermos tal doutrina em nossa casa e não apoiá-la e não compartilhá-la. O segundo princípio que eu gostaria de lembrar aos irmãos se encontra em Mateus 24:11, que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Ou seja, nós precisamos lembrar também que falsos profetas seriam um sinal do final dos tempos e que estes falsos profetas enganarão a muitos. Um terceiro princípio também que devemos lembrar se encontra em Lucas 21:7, que diz: perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus passa a relacionar vários sinais que antecederiam a sua vinda. Mas, quanto à primeira pergunta de seus discípulos, quando sucederão estas coisas? O que Jesus respondeu? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Ou seja, Jesus disse que nós não sabemos e não podemos marcar prazos ou datas para o cumprimento destes acontecimentos. Em Atos, capítulo 1, verso 7, Jesus é ainda mais duro com seus discípulos quanto a este assunto. Ele disse: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Quarto princípio que nós precisamos considerar é lembrando de 1 Coríntios 14, verso 19, onde o apóstolo Paulo diz: prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 22, que diz: de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. E 1 Coríntios capítulo 14, verso 28, que diz: não havendo intérprete, fique calado. Então, como o próprio pastor falou em seu vídeo, que Deus falaria às nações em sua própria língua, de fato, as línguas bíblicas eram idiomas faladas naquela época e não línguas estáticas como as faladas hoje em dia. Meus irmãos, Deus não tem interesse em se comunicar conosco através de línguas estranhas que ninguém entende e que não há quem interprete. O dom de línguas tinha um propósito, e o seu propósito era confirmar a vinda do Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus. Lembram das palavras de Jesus aos seus discípulos antes de voltar ao céu? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
João 16, versos 7 e 8. Portanto, as línguas tinham um propósito e elas já cumpriram com o seu propósito, que era a de confirmar a vinda do Espírito Santo, como disse o apóstolo Pedro em Atos 2, versos 14 ao 18. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então o que Pedro está dizendo aqui é que aquela profecia feita pelo profeta Joel cerca de 500 anos antes de Cristo estava se cumprindo naqueles dias como sinal do envio do Espírito Santo. Lembram de Atos 10? Quando Pedro foi conduzido por Deus para a casa de Cornélio para pregar-lhe o evangelho para toda a sua família? O que aconteceu quando eles creram no evangelho? Falaram em línguas. Por quê? Porque eles imaginavam que o Espírito Santo era apenas para os judeus. E assim Deus concedeu que eles falassem em línguas para mostrar para os judeus que a salvação também era para os gentios, que a salvação era para todos, que o Espírito Santo era para todos os que crescem. Logo, isso não significa dizer que hoje também os que creem em Jesus precisam falar em línguas para saberem que receberam o Espírito Santo. Efésios 1:13 afirma que nós somos selados com o Espírito Santo no momento em que ouvimos a palavra de Deus e cremos no Evangelho. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E em Romanos 8:9, a palavra de Deus nos diz que se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Portanto, as línguas, assim como também os demais sinais, como prodígios e poderes miraculosos, já cumpriram o seu papel. Marcar e comprovar o envio do Espírito Santo a todo aquele que crê e autenticar a autoridade e a legitimidade dos apóstolos como portadores e escritores do Novo Testamento, segundo Coríntios 12:12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. E quinto princípio, precisamos lembrar de Apocalipse 22, versos 2 a 19, que diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ou seja, as profecias cessaram com o livro de Apocalipse. O último profeta foi o apóstolo João. Portanto, toda profecia verdadeira, suficiente, que precisamos saber, na qual podemos e devemos confiar, estão na palavra de Deus. Falando sobre este assunto, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1, versos de 8 a 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E 1 Pedro 1, versos 19 a 21, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E em 2 Pedro capítulo 1, versos do 3 ao 7 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então aqui nesse texto o apóstolo Pedro também nos diz que todas as coisas que nós necessitamos saber e que nós necessitamos para ter uma vida piedosa e o completo conhecimento de Cristo, nós já o recebemos através da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos aproveitar este tempo de quarentena que Deus tem nos dado para passarmos mais tempo com a sua palavra. Certamente esta pandemia mundial, com esta consequente quarentena, também está nos planos de Deus, meus irmãos. Deus é soberano e está no controle de tudo, e nada foge ao seu controle. E certamente Ele tem um propósito nisto, ou vários propósitos, como veremos na nossa próxima mensagem. E um destes propósitos, com certeza, é nos mostrar a importância de nos congregarmos. Com esta quarentena, estamos ansiando por voltar a nos congregar. E isso é muito bom. Certamente Deus tem atingido este propósito em nossas vidas. Mas talvez ainda haja outro propósito pelo qual, através desta quarentena, Deus esteja querendo nos ensinar e corrigir. Sabe qual é? O teu tempo pessoal e individual com Deus. Lembram do exemplo de Jesus? O próprio Filho de Deus, como ele diariamente se reservava e ficava a sós para o seu tempo devocional com o Pai? Mas ainda tem outra prática que talvez durante anos você a tenha negligenciado e que Deus está também usando esta quarentena para te ensinar e corrigir. Sabe qual é? O teu culto doméstico com a tua família, meu irmão. Irmãos, o congregar é muito importante para a nossa edificação e é uma ordem de Deus. Hebreus 10 e 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mas o que tem acontecido, irmãos, é que, porque vamos à igreja 3 vezes por semana, alguns 2 vezes, outros 1 vez, achamos que por isso estamos fazendo a nossa parte, achamos que por isso somos fiéis a Deus, achamos que isto é satisfatório para a nossa edificação e para a edificação de nossa família.
Achamos que porque vamos à igreja e levamos nossos filhos conosco, temos cumprido com a nossa parte. Irmãos, certamente, através desta quarentena em casa, Deus está nos fazendo esta correção. Irmãos, já imaginou se nos alimentássemos apenas 3 vezes por semana? Já pensou se nós alimentássemos nossos filhos, nossas famílias, apenas 3 vezes por semana? Certamente aqui, irmãos, está a causa da nossa fraqueza espiritual. E Deus está usando esta quarentena em casa para nos corrigir disto, para resgatar o nosso devocional e o nosso culto doméstico em casa com a nossa família. Deus fechou temporariamente a igreja que estava aberta na rua Estevão Alves 141 para abrir centenas de outras que estavam fechadas em nossas casas. Então vamos voltar a nos congregar todos juntos? Vamos, se Deus quiser, o mais breve possível. Mas vamos voltar mais fortes. Vamos voltar corrigidos. Não somente no nosso congregar coletivo com toda a nossa igreja, mas também com o nosso congregar diário, pessoal e com a nossa família. Amém? Que Deus nos abençoe.